parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Shap, shalaya-laya, shap, shalaya-laya, shap, shalaya-laya, shalaya-laya, shap, shalaya-laya, shap, shalaya-laya, shap, shalaya-laya, shalaya-laya. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Shap, shalaya-laya, shap, shalaya-laya, shap, shalaya-laya, shalaya-laya, shap, shalaya-laya, shap,
sei que tudo posso em Deus, e é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, e é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Espero que vocês possam ter passado bem essa semana, né? Apesar de tantas novidades que aconteceram durante a semana, mas creio que Deus esteve nos protegendo e nos livrando de cada uma delas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque mais uma vez o Senhor está nos dando a oportunidade de nós abrirmos a Tua Palavra e podermos estudar a Tua Palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar falando conosco através de tudo aquilo que nós iremos estudar e que o Senhor realmente possa estar não só nos abrindo o entendimento, mas nos dando condições de colocarmos em prática aquilo que o Senhor há de nos falar nesse momento que nós estaremos estudando a Tua Palavra, Senhor. Esse é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Como é que você fica quando tem que depender de alguém para fazer alguma coisa? Como é que você fica? Eu acho que talvez, dependendo da pessoa, né, que você vai depender, você fica mais à vontade, mas tem outras pessoas que você fica preocupado, né? Preocupado se realmente ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer. Mas como é que você fica quando tem que depender de alguém para fazer alguma coisa? Depois vocês vão entender essa pergunta, nós vamos voltar nela no decorrer do estudo. Mas eu gostaria que você estivesse pensando nisso. Como você fica quando tem que depender de alguém para fazer alguma coisa? Estamos vendo uma nova fase no Sermão do Monte, né? Nessa fase estamos conversando sobre o princípio de guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por ele. Jesus nos mostra que nós devemos nos guardar de exercer a nossa justiça diante das pessoas, no que diz respeito à nossa vida religiosa e no que diz respeito à nossa vida cotidiana. E nesse aspecto da nossa vida religiosa, ele nos mostra 3 exemplos que devemos nos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens, com respeito à esmola, com respeito à oração e com respeito ao jejum. Nós já estudamos
o exemplo de nos guardar, de exercer a nossa justiça diante dos homens com respeito a dar esmola, com respeito a ajudar as pessoas. E estamos estudando o exemplo da oração. Nós já vimos, como já comentamos, como nós devemos orar. Entra no teu quarto, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. E como não orar? Nos cantos das praças, em pé no templo, para ser visto pelos homens. E nem usar de vãs repetições. E aí nós começamos a estudar aquilo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, onde Jesus Cristo nos dá um modelo de oração, onde Ele nos ensina como orar. Nós estudamos a oração do Pai Nosso, nós vimos na oração do Pai Nosso as 3 petições que dizem respeito a Deus e a sua glória. Vimos lá do versículo 9 ao versículo 10. Santificado seja o vosso nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. E hoje veremos as outras 3 petições que dizem respeito a nós, que vão do versículo 11 ao versículo 15. Vamos ler o texto então, Mateus capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 15, que diz assim: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como eu falei, hoje nós vamos ver essas 3 petições que dizem respeito a nós. Mas antes disso, eu gostaria que nós víssemos alguns aspectos gerais com respeito a essa parte da oração do Pai Nosso. O primeiro aspecto é o aspecto de que essas 3 petições incluem todas as nossas petições como pessoa. Todas as nossas grandes necessidades são expressas nessas petições. A nossa necessidade física, o pão nosso de cada dia, a nossa necessidade mental ou emocional, podemos dizer assim, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E as nossas necessidades espirituais, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O corpo, a alma e o espírito estão indicados nessas petições. E nós somos compostos dessas 3 partes, assim como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Nós não vamos ler esse texto agora, mas se você quiser, você pode procurar onde Paulo nos mostra essa essência, essas 3 essências do corpo, da alma e do espírito. E apesar de todas as nossas necessidades estarem incluídas nessas petições que Jesus coloca, isso não significa que devemos ser gerais em nossas petições para com Deus. Jesus Cristo, Ele deu a base. Devemos colocar os pormenores em nossas orações das nossas necessidades. E um outro aspecto geral que a gente pode ver nessas petições é a sequência que elas encontram, são postas, a sequência em que essas petições foram colocadas. Jesus nos instrui a considerar as nossas necessidades físicas para que sejamos capazes de viver. E daí, ele prossegue a fim de abordar a necessidade de purificação das contaminações e da culpa do pecado e, por fim, para sermos resguardados do pecado e do seu poder. Jesus Cristo nos instrui a pedir pelo pão diário, pelo perdão dos nossos pecados e nos resgata de qualquer coisa, de pedir para que Ele nos resgate de qualquer coisa que nos lance novamente ao pecado.
Então essas são algumas considerações gerais. E a primeira petição por nós, que aparece lá no texto, está lá no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual o sentido dessa frase? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que vem à mente quando a gente pensa nessa frase é o seguinte: dá-nos nesse dia o que nos é necessário. Devemos pedir tudo o que é suficiente ou necessário para cada dia. Esse pedido envolve todas as nossas necessidades e não apenas a necessidade de alimento. Envolve tudo o que é necessário para a nossa vida aqui nesse mundo. O que é admirável e o que nos chama a atenção, que tem que nos chamar a atenção, é o seguinte: é que o Deus, que é todo-poderoso, sustentador do universo, Ele importa-se com as nossas necessidades diárias. Esse Deus, que é todo-poderoso, Ele tem preocupação com as nossas necessidades diárias. Deus é o alto, o sublime, mas também é o Deus que habita com os contritos, conforme diz Isaías 57:15. Deus não nos deixa sem atenção. Ele se preocupa até mesmo com os cabelos da nossa cabeça. Marcos 10:30 fala sobre isso. Deus nos dá o necessário para cada dia, o suficiente para nós vivermos. Eu quero que a gente veja um texto que está lá em Salmo, capítulo 37, versículo 25. Salmo 37:5 diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O texto diz o seguinte, que o justo, ele não é desamparado. Deus supre as necessidades verdadeiras. Agora, o que nós temos que prestar atenção é que a nossa visão de necessidade, muitas vezes, não corresponde com a visão de Deus de necessidade. Às vezes a gente pode achar que algo é necessário para nós. Mas se nós formos olhar naquilo que diz a Bíblia, esse necessário não é tão necessário assim. E, apesar disso, nós devemos dizer tudo para Deus das nossas necessidades. Não porque Ele não saiba sobre nossas necessidades. Ele sabe. Mas o que nós precisamos prestar atenção é que a oração nos mantém em conexão direta com Deus. É uma relação entre o Pai e o Filho. Por isso que nós devemos orar. Deus, que é autossuficiente, que não depende de ninguém para existir, gosta que nos acheguemos a Ele em oração. Gosta de nos ouvir. Por quê? Porque somos filhos. Nós devemos nos lembrar sempre que nós dependemos totalmente de Deus. Até mesmo para o nosso pão diário. Estamos inteiramente à mercê de Deus. Nós não podemos viver sem Ele nem um dia sequer. Coisa alguma poderia continuar a existir. E isso deve fazer parte da nossa vida todo momento. Por isso que nós devemos colocar diante dele as nossas petições. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E outra petição que aparece no texto, está lá no versículo 12, é a petição por nós mesmos, que ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Uma pergunta que eu gostaria que nós estivéssemos pensando em relação a essa petição é: quem é o indivíduo que pode fazer essa oração? Quem é a pessoa que pode fazer essa oração? É a pessoa que já recebeu o direito de chamar Deus de Pai. E essa pessoa é a pessoa que reconheceu
confessou e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, como a gente já viu no texto de João capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, creem no nome de Jesus Cristo. E crer no nome de Jesus Cristo é reconhecer, confessar e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E agora outra pergunta que eu gostaria que nós estivéssemos vendo dessa petição: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, é o seguinte: primeira coisa, o que a frase não está dizendo? A frase não está dizendo, perdoa as nossas dívidas porque perdoamos aos nossos devedores. A frase também não está dizendo, perdoa as nossas dívidas com base no fato de que temos perdoado os nossos devedores. A frase que está no texto diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado aos nossos devedores. O que isso nos mostra? Nos mostra o seguinte, que não podemos entender que seremos perdoados apenas se perdoamos os nossos semelhantes. Isso é muito importante. Por quê? Porque nenhuma pessoa pode ser perdoada assim. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz que não há um justo nenhum sequer. E Romanos, lá no versículo 23, ainda do mesmo capítulo 3, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém pode ser perdoado se não for através de Jesus Cristo. Então, nada que eu faça, então quer dizer que essa ideia de eu vou perdoar para que eu possa ser perdoado, isso não acontece. Nós podemos ser perdoados apenas através de Jesus Cristo. Para que nós possamos entender um pouco mais essa frase, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Quando eu começar a ler, vocês já vão reconhecer qual é essa passagem. Diz assim, Mateus 18, de 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa parábola é a parábola do credor incompassivo, que não quis perdoar o seu conservo. Um devia 10 mil e o outro devia 100.
E o que devia 10 mil não perdoou o que devia 100. E na parábola, Jesus Cristo ensina que a prova que fomos perdoados é que nós perdoamos aos outros. A prova que nós somos perdoados é quando nós perdoamos aos outros. Se pensamos que os nossos pecados são perdoados por Deus, mas no decorrer, mas nos recusarmos, a perdoar o nosso semelhante, nós estaremos cometendo um erro grave e demonstrando que jamais fomos perdoados. A pessoa que sabe que foi perdoada pelo sangue de Jesus Cristo sente o desejo de perdoar. Se nos recusamos a perdoar quem quer que seja, estamos demonstrando que nunca fomos perdoados. E essa petição, perdoa as nossas dívidas, essa petição está cheia de expiação, redenção e graça de Deus. É tão importante que Jesus Cristo repetiu novamente no final da oração do Pai Nosso. Eu quero que a gente veja novamente os versículos 14 e 15. Olha só o que Jesus Cristo diz: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O verdadeiro perdão nos quebranta e nos move a perdoar. Quando fazemos essa oração pedindo perdão, nós testamos a nós mesmos para sabermos se temos a disposição de perdoar, assim como Deus em Jesus Cristo nos perdoou. Essa atitude faz parte do cristão. Assim como Paulo nos demonstra em Efésios capítulo 4, versículo 32. Perdoando-vos como Deus em Cristo vos perdoou. Que Deus nos dê a graça de sermos honestos conosco mesmo. E que jamais repitamos de maneira mecânica essas petições que fazem parte da oração do Pai Nosso. E a outra petição por nós, que aparece lá no versículo 13, é: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa petição nos mostra o desejo de que não sejamos conduzidos a uma situação em que nos encontremos passíveis de ser tentados por Satanás. Deus, ele testa os seus filhos, mas isso não quer dizer que nós estamos dizendo para Deus o que ele deve ou não deve fazer para nós, quando nós fazemos essa petição. Isso não define, eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo, mas nós podemos pedir para Deus que nos preserve de tais situações, que ele, segundo a sua graça e misericórdia, nos desvie disso. Assim como Jesus Cristo diz lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, que nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Existem algumas situações que são perigosas para nós. Então, devemos vigiar e orar, mantendo-nos sempre em guarda, para não cairmos em tentação. E juntamente com isso, Jesus Cristo diz que nós devemos orar para sermos livres do mal. E o mal está envolvido não só a Satanás, mas todas as formas de mal. Precisamos ser livres de Satanás e de todas as suas artimanhas. E não só dele, mas também do mal que existe dentro de cada um de nós. Precisamos ser livres do mal que está em nosso interior e também do mal presente nesse mundo. Por isso que nós devemos orar. Esse último trecho dessa petição: livra-nos do mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas por qual motivo Jesus Cristo nos pede para sermos livres do mal? O motivo é o seguinte: para que a nossa comunhão com Deus, ela não sofra qualquer interrupção. O nosso desejo deve ser de ter uma correta relação com Deus, conhecendo a Deus, desfrutando da sua companhia, da sua comunhão, do seu companheirismo.
E terminando lá no final do versículo 13, diz: o teu reino, teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E apesar desse final não parecer em alguns manuscritos, porque ele está lá em colchete, na minha tradução, na minha Bíblia está em colchete, né? Ele aparece na maioria dos manuscritos encontrados sobre o texto. Mas o que podemos dizer depois de tais ensinamentos de Jesus Cristo? Quando entendemos as nossas necessidades, o quanto dependemos de Deus, devemos louvá-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. É essa a atitude que nós temos que ter. E hoje nós vimos 3 petições com respeito a nós mesmos. A petição por nós, do pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, versículo 11. A petição por nós, do perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, versículo 12. E a petição por nós, do e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, versículo 13. Eu gostaria que nós estivéssemos pensando em algumas perguntas. Nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades diárias? Nós cremos que dependemos de Deus para realizarmos tudo em nossa vida? Nós temos vivido assim? Como nós temos demonstrado a nossa dependência de Deus? Nós entendemos que nós não temos capacidade e que tudo existe por causa de Deus, conforme o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36 diz o seguinte: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós entendemos isso. Nós entendemos o quanto fomos perdoados. Você entende o quanto você foi perdoado? Nós entendemos o quanto nós fomos perdoados? Se nós entendemos o quanto fomos perdoados, como estamos em relação a perdoar as outras pessoas? Nós perdoamos as pessoas independente delas virem pedir perdão para nós? Nós estamos dispostos a perdoar? Ou nós agimos como o credor incompassivo da parábola? Nós temos vigiado e orado para não cair em tentação? Nós sabemos o que pode nos fazer cair em tentação? E o que nós temos feito para não cairmos em tentação? E o meu desejo para cada um de nós é que, ao orarmos, nós lembremos de manifestar esse desejo, essa intenção, de demonstrar a nossa dependência em Deus, de perdoar as pessoas assim como Deus em Cristo nos perdoou, de vigiarmos e orarmos para não cair em tentação. E se existe alguém que você precisa perdoar, que você demonstre que é filho do Pai Celeste e perdoe. Se você sabe o que pode te fazer cair em tentação, tenha atitudes práticas para evitar essa queda. Tá certo? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essas petições que o Senhor coloca nessa oração do Pai Nosso com respeito a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que nós dependemos de Ti, na nossa vida, no nosso físico, no nosso corpo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos que nós dependemos do Senhor com respeito à nossa filiação contigo. Nos ajuda a termos essa disposição de perdoar, ó Pai, assim como o Senhor em Cristo nos perdoou. E nos ajuda, Senhor Deus, a não cair em tentação e nos livra do mal, para que nós possamos manter realmente esse nosso relacionamento contigo.
Deus, nos ajuda, Pai, a vivermos a nossa vida contigo de acordo com a tua vontade, Pai. Esse é o nosso pedido a Ti. E essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria que você compartilhasse seus pedidos de oração uns com os outros e orassem uns pelos outros. Tá certo? E desse a oportunidade durante a semana de compartilhar os seus pedidos com o seu facilitador e desse para ele a oportunidade dele compartilhar com outros facilitadores para que nós possamos orar uns pelos outros como igreja. Se você estiver assistindo sozinho esse estudo, que você depois compartilhe seus pedidos com alguém e ore também pelos pedidos dessa pessoa, para que realmente nós possamos ter essa disposição de orarmos uns pelos outros. Tá certo? Que Deus esteja nos abençoando, nos dando uma ótima semana na sua presença e realmente permitindo com que a gente consiga depender dele a todo momento em nossa vida. Amém?